E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o país está no platô de registros de óbitos de pacientes com coronavírus. No último sábado, 11 de julho, foi o fim da 28ª semana do ano e o número de mortes pela Covid-19 nela manteve o mesmo ritmo das 5 semanas anteriores. Temos um gráfico na tela agora para você que nos assiste. Durante a semana de número 9, exatamente na quarta-feira de cinzas, 25 de fevereiro, o primeiro caso de contaminação pelo vírus chinês no Brasil foi notificado. Na 13ª semana, os primeiros 18 óbitos foram registrados. Dela até a 23ª aconteceu a escalada no número de óbitos com a Covid-19 dentro de uma mesma semana, para o patamar de 6.821. Nas semanas seguintes, o ritmo de crescimento se manteve estável. 7.094 novos óbitos na semana 24, 6.790 na 25, 7.256 na 26, 7.094 na 27 e, finalmente, 7.195 na semana 28, a última completa até aqui. Em síntese, o platô da pandemia no Brasil está se desenhando e o vírus chinês começa a ser domado pelos brasileiros. Começo essa com você, Augusto. Queria sua avaliação aí sobre esse novo recorte aí que mostra finalmente a chegada ao platô da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Mais um belo trabalho do nosso repórter Arthur Piva aí, que acompanha de perto essas coisas e que vem notando o desenho desse platô já há algum tempo. Como eu disse aqui, as autoridades parece que têm um pudor imenso em dar notícia boa. E está aí, chegamos, já passou o pico, já foi atingido o platô, e aí começa a descendente. E aí? Esse crescimento que a gente acompanha na curva, ele ocorreu durante o isolamento. O isolamento não salva? Aí vem aquela conversa, não, sem isolamento morreriam mais 95 mil. Parece o número que o Lula confessa que dava quando viajava, né? Acabei que os pobres do Brasil eram 3 bilhões, eu reduzi para 2 bilhões e meio, agora acabou. E ele gozava, a turma que acreditava. Jamais se saberá quantas vidas foram poupadas. Agora, a taxa de infecção, de contaminação ocorrida durante o isolamento, essa vai ser medida. Nós vamos falar, vamos cobrar os terroristas, os que erraram por otimismo, meu caso, achava que o número de mortos não chegaria a tanto, chegou, mas vamos cobrar muito mais a turma que previu 1 milhão de mortes. Quem errou por uma diferença maior? É a turma do jornalismo, do terrorismo jornalístico, ou a turma que procurou agir com sensatez? Quem estava correto? O pessoal que sabia ser possível conciliar, como está sendo conciliado agora, o vírus chinês não foi embora em formação de esquadrilha, não, lá para a terra de onde veio. Ele continua por aí, só que vai matando menos, como cansou de ensinar o Osmar Terra. Há um momento em que dá a imunidade de rebanho, ou tem menos gente para infectar. Agora continua a turma aí usando a plaqueta. Fique em casa. Né? Alguns esqueceram de trocar pelo use máscara. E até agora já tem abertura aí de bares, e alguns até a aglomerações a evitar, né? Como aconteceu no Rio de Janeiro. Mas cadê a mortandade? Não é morrer como mosca, gente assim? Não eram absolutamente irresponsáveis os que achavam possível a abertura econômica? E agora? É por isso que esse pessoal fica falando em quero que o Bolsonaro morra, né? Como aquele rapaz ali falou. Por quê? Porque esse aí está em quarentena durante algum tempo, defendendo o fique em casa. Ele é filósofo, né? Por isso que deixa uma barba de 1 dia e meio. Tem aqueles óculos de primeiro da classe, né? Ele que era bulinado na saída, tinha medo de brigar e tal. Então ele tinha que voltar para o bar da Vila Madalena com uma tese forte. E aí defende uma tese que foi a mesma usada pelo Hitler para justificar o Holocausto. E o autor
dessa prece ao vírus chinês, querendo que o Bolsonaro morra, é descendente de judeus. Olha o que é o Brasil. Você, Zé? O Augusto tem toda a razão. Cobram muito do ex-ministro Osmar Terra, né, aquela previsão de que morreria muito menos ou no máximo igual ao H1N1. Mas era o parâmetro que tínhamos aqui em termos de epidemia, e uma epidemia muito grave. O H1N1 foi uma epidemia grave, que entrou pelo Rio Grande do Sul, vindo ali, o vírus desceu pelo México, pegou a Argentina de frente, a Argentina estava lá no processo de eleição da Kirchner, não se cuidou, e acabou entrando no Brasil e, de repente, começaram a morrer muitos pacientes por uma síndrome respiratória, e aí Osmar Terra era secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, pediu sorologia, uma investigação mais apurada, e aí se descobriu que era exatamente o vírus H1N1. E ele subiu, né, provocou muitas mortes e acabou reduzindo o impacto no Brasil. O H1N1 matou aqui no Brasil mais exatamente 2.098 pacientes. E lá em abril, exatamente no dia 17 de abril, né, as mortes pela Covid-19 passaram o H1N1. Mas tudo que o deputado Osmar Terra falou, ele acertou. A primeira coisa, seria um vírus muito agressivo, desconhecido, ou seja, a ciência não saberia como lidar e seria no mesmo nível ou mais grave do que o H1N1. Osmar Terra acertou. E outra é a história de fazer esse encurralamento. Esse afastamento social, essa quarentena é nova na história do mundo, produziram isso. Antes ficava em quarentena vamos dizer, os doentes, ou no máximo, os suspeitos de doença. E agora encurralaram, fizeram quarentena para todos os saudáveis. E isso aí teve um limite. E as contas mostram, inclusive dados da Itália, de que as pessoas foram contaminadas em casa. Em Nova York chega-se a 80%. Né? E na Itália, o mais grave, aqui no Brasil é preciso fazer uma contabilidade disso também, da tragédia, porque as cadeias, os hospitais e principalmente os lares de idosos, né, que são os recantos dos idosos, isso aí foi assim, de uma gravidade muito grande, porque um sendo contaminado, aí muitos morriam exatamente pela condição. Então, qual é a pregação? É de todos os cuidados, máscara, distanciamento, né, álcool gel, não festas, nada fechado, e vida que se segue. Trancar o mundo e trancar o Brasil como fizeram aí, é evidente que foi um erro. Alguém tem que reconhecer perante a história, não, erramos, e errar é humano, mas não há como insistir no erro, porque isso seria errar todos os dias. Sobre o patamar e essa história do platô, eu desconfio dessas contas pelo seguinte, nós estamos vivendo, e eu venho falando isso aqui, e não é que eu seja cientista, mas analiso, é o seguinte, esta interiorização, onde os números não contam muito, os números só contam em grandes cidades, pelo centro, né? Agora, no interior, se menos pessoas morrem, mas numa cidade pequena, significa uma tragédia muito maior em termos relativos. É claro que cada morte é 100% para mim, né? Eu estou com a ideia de que se morreu a mãe de alguém, morreu 100%. Não há como quantificar dessa forma. Mas é preciso entender que agora o processo é diferente. Não é de platô, é de interiorização. Ele está indo para os lugares e as cidades que se cercaram de cuidado. Num determinado momento, abre e aí o vírus chega. O que eu cobro, e com muita insistência, é que todo o cerco e toda a quarentena foram feitos não para preservar vidas, mas para retardar a circulação do vírus. Para quê? Para equipar hospitais, criar hospitais. Isso não foi feito. Eles queriam que todo mundo ficasse o resto da vida em quarentena, é esse que eu acho o erro.
Ô Fiuza, e só antes de passar para você, vou trazer aqui os números do Ministério da Saúde. Saiu agora há pouco o balanço de hoje sobre Covid-19. Foram acrescentadas 733 notificações de mortes, agora já são 72.833 os óbitos confirmados, e em relação a recuperados, o número chega a 1.154.837. Brasil é o segundo país do mundo com mais recuperados da Covid-19. Fiuza. Vitor, infelizmente, essas estatísticas numa situação tão grave, elas são uma bagunça, né? E por isso nós temos aqui que nos aventurar a falar de um assunto, né, do qual não somos doutores. Mas, se você olhar, por exemplo, pelo registro civil, o pico de óbitos é em maio. Se você olhar a curva de óbitos por síndrome respiratória aguda, que é a situação dominante de morte por Covid, ela é declinante já há um mês. Se você olhar a situação de ocupação dos hospitais, é declinante também há várias semanas. Hospitais de campanha desativados, por exemplo, em áreas que tiveram ocorrência crítica da epidemia. Por outro lado, quer dizer, o que a gente quer, o que a gente sempre quis e continua querendo, é conhecer o problema da maneira mais exata possível, né? A gente está diante de uma experiência sem precedentes. E muitas dessas fontes não estão contribuindo para essa exatidão, né? Volto a dizer, os óbitos provocados pela Covid, ou os óbitos em que o doente tinha a Covid, ou tinha o coronavírus, mas não morreu por isso, eles não são separados nas estatísticas. Eu aqui, humildemente, considero isso um erro capital para você entender, de fato, o problema, né? A gente tem visto epidemiologistas, pesquisadores, falando sobre a questão do lockdown. Então, a tese do lockdown, né, o princípio dominante que determinava que todo mundo devia se trancar, era que qualquer um que pusesse o pé na rua estava botando sua vida em risco ou a vida de outros em risco. O que a gente percebeu? E por isso, cientistas como o Nobel de Química Michael Levitt, né, o epidemiologista John Ioannidis, de Stanford, que estão fazendo trabalhos sérios agora, mostrando a tragédia do lockdown, mostrando a quantidade de gente que morreu em casa por vários males, incluindo Covid, né, pela falta de critério para separar os vulneráveis, pela falta de critério para determinar o tipo de circulação que aconteceria. A gente cansou de ver aí os supostos éticos pregando todo mundo em casa e você vendo o metrô cheio, ônibus cheio. Esses gestores, por exemplo, que estavam em cargo dessas políticas, tinha que parar aquele ônibus não pode andar cheio de gente. Não vimos esse tipo de critério. Então, esses pesquisadores estão mostrando cada vez mais que, para entender exatamente a que grupos a epidemia ataca, você precisa ser muito mais específico, né, na discriminação dos óbitos, na discriminação dos infectados, né? Já falamos aqui de Nova York, imensa maioria vindo do lockdown, né? Ou seja, a gente tem, por exemplo, hoje, né, ainda a ideia, em boa parte da população, que qualquer faixa etária, essa doença, e de fato pode matar em qualquer faixa etária, mas esse estudo de Stanford, por exemplo, que acaba de ser divulgado, o pesquisador John Ioannidis, ele afirma que até 45 anos é próximo de zero, né? A taxa de mortalidade por infectados por Covid-19 antes de 45 anos, segundo esse estudo, é próxima de zero.
entre 45 e 70, ela vai até 0,3. E acima de 70, de fato, cresce muito e pega justamente os grupos que têm comorbidades, que têm outras enfermidades. Tá? O mundo precisa, se ele quiser combater de forma honesta e eficaz a pandemia, e não politizada, como parece ser muitas vezes, ele precisa fazer essas distinções, porque a maior parte da população já entendeu que tem gente ganhando com isso, tem gente apostando, como diz o mestre J.R. Guzzo, né, tem uma brigada contra a retomada da produção e do trabalho, por motivos inconfessáveis. Então, a população já percebeu que essas são as forças obscuras, os que roubam, né, com respiradores. Então, se você quer ser eficaz contra a epidemia, você precisa separar esses grupos. Você precisa mostrar exatamente quem precisa de um cuidado total, porque realmente precisa. Porque realmente, se encontrar com alguém, isso pode ser a sua morte. Dessa maneira, e agora a questão da máscara é a mesma coisa. Quer dizer, você tem aí, de novo, uma polêmica. Você usa máscara, mas durante o exercício, por exemplo, durante um jogging, tem vários especialistas que dizem que isso é prejudicial à saúde. Então, numa área que esteja liberado isso, você precisa não ter aglomeração, você precisa não ter aproximação. Não adianta, tem que ter bom senso. No restaurante, por exemplo, estão discutindo, não tem que ter máscara no restaurante, mas então você não vai, você fica em casa, porque no restaurante você tem que comer, você não vai comer de máscara. De novo, né, mais uma campanha que seria para ser pedagógica sobre o uso de máscara, que vai caindo no proselitismo e daqui a pouco vai estigmatizar qualquer cara limpa. Né? Você está sem máscara em público. Então, eu acho que sim, que né, diversos dados indicam o decréscimo. A reabertura é importante porque ficar em casa, todo mundo dentro de casa, é uma tragédia, é um caos, né, dentro da própria questão de propagação da epidemia. E os gestores agora precisam ser absolutamente responsáveis, senão a gente vai entrar numa onda mística que a gente não abre a sociedade de novo, não volta a funcionar totalmente de novo nunca mais.